como a gente não pode ver uma vergonha, não pode ver um perrengue que já tá querendo passar, o vídeo de hoje é com relação a isso. E eu também sei que vocês adoram rir da desgraça dos outros, então hoje eu vou contar os meus perrengues das minhas viagens. Oi pessoal, eu sou a Carol e aqui no canal você vê vídeos sobre viagens e sobre vida na Alemanha. Se você gosta desse conteúdo, se você gosta do meu conteúdo, aperta o botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí você recebe notificação toda vez que sair vídeo novo por aqui. Se você também quer apoiar aqui o canal de uma outra forma, além dos comentários, dos likes, de compartilhar os vídeos daqui, tem um botãozinho do lado, seja membro. Então, vou contar meus perrengues de viagem. Eu vou contar umas 7 histórias. Vou começar dos mais leves pra gente ir aquecendo até as últimas histórias que vão ser as mais cabulosas. Aproveitem e já deixem aí embaixo nos comentários que eu quero saber os perrengues que vocês já passaram nas viagens de vocês também. O primeiro perrengue é bem levinho, mas é pra aquecer. E eu vou juntar, na verdade, 2 viagens que eu fiz. Uma foi o intercâmbio que eu fiz para os Estados Unidos no final de 2011, início de 2012. E a outra foi uma viagem que eu fiz pra Argentina sozinha durante 2 semanas em 2014. Nessas épocas, já existia smartphone, sim, mas não era comum. Em 2011 quase ninguém tinha, em 2014 mais gente tinha, mas não era comum também a gente viajar e comprar chip do outro lugar, ter, um celular no lugar que a gente viajava, ainda mais se a gente fosse ficar 2 semanas. Não era comum. Então o que acontecia? A gente tinha que ou ter tudo muito bem organizado na cabeça, ter impresso os roteiros, os mapas e aquele famoso ditado que antigamente fazia todo o sentido de quem tem boca vai a Roma, né? Então a gente tinha que sair realmente perguntando pra chegar nos lugares, porque não tinha ali o Google Maps na palma da mão pra gente se guiar. Então o que acontecia muito, o meu perrengue de não ter internet na palma da mão, nos Estados Unidos foi que a gente foi em 6, 7 pessoas pra Nova York, foi o nosso primeiro destino antes de ir pra cidade que a gente ia fazer intercâmbio mesmo, e a gente se perdia o tempo inteiro, então a gente não tinha um roteiro bem definido. A gente saía do hostel de manhã, tava em 6, 7 pessoas, dali a 2 horas uma pessoa já tinha se perdido porque ou entrou numa loja ou parou pra tirar foto e o resto do grupo não viu. Enfim, ficava todo mundo andando no fim sozinho em Nova York, se perdia, depois se achava porque a gente meio que ia nos mesmos pontos turísticos. Eu só sei que no final do dia tava eu e mais 2 pessoas só andando pela cidade. Um outro amigo nosso ficou andando um tempão sozinho, os outros também se perderam uns dos outros, então no final a gente acabava ou se encontrando de novo nos pontos turísticos ou se encontrando de novo só à noite no hotel, porque a gente não tinha como se ligar, a gente não tinha feito, o que era muito comum antigamente também, falar, se a gente se perder, vamos se encontrar no meio-dia no McDonald's ou Times Square, alguma coisa assim. Então tinha muito esse costume também de fazer esses meeting points, né, mas a gente não fez, então a gente simplesmente se perdia, se achava, se perdia e todo mundo se encontrava à noite no hotel e tava tudo certo. E aí o outro perrengue de não ter o celular, a internet na palma da mão, quando eu fui pra Argentina, teve uma vez só que eu acabei me perdendo, eu tinha que imprimir os mapas, todos, e me guiar por eles, então eu não sabia muito se a rua que eu tava indo era a rua certa, porque, no GPS do Google tem ali o seu GPS, mostra onde você tá indo, se você tá indo pelo caminho certo. Com o mapa na mão, eu tinha que meio que olhar o nome das ruas e tal, e nem sempre tinha. Eu acabei me enfiando numa rua totalmente debaixo de um viaduto, uma coisa assim. Enfim, fiquei com medo, tinha um grupo de homens mal encarados debaixo do viaduto, que eu fiquei com medo, obviamente, sendo mulher, viajando sozinha, mas eu fiquei com aquele ar de eu sei o que eu tô fazendo, eu sou daqui, eu tô no meu beco, e saí dali rapidinho, e deu tudo certo. E é isso, esses foram os meus perrengues, foram perrengues leves, tá? Eu comecei leve, porque não aconteceu assim grandes, mas foram perrengues por não ter a internet na palma da mão que a gente tem hoje, que acaba facilitando muito a nossa vida. Perrengue número 2. Estados Unidos, de novo, intercâmbio para os Estados Unidos. A gente costumava viajar e como eram vários intercambistas, a gente viajava com muita gente. Quem aí nunca passou perrengue de viajar com muita gente? Viajar com bastante gente é muito difícil, o roteiro precisa ser muito bem pensado para todo mundo ficar feliz. Tem que ser flexível, tem que dar para o pessoal se separar, se encontrar de novo, para cada um fazer o que quer, para ter essa individualidade também. E naquela época, a gente era jovem, não sabia direito o que estava fazendo, a gente tinha alugado 2 vans e aí todo mundo no mesmo carro praticamente. Eu era motorista de um dos carros e a gente parou pra
gente, essa história, assim, é um arrependimento na minha vida até hoje. Quem fez intercâmbio comigo e tá vendo esse vídeo, vocês sabem. A gente tava ali nos arredores de Los Angeles, a gente chegou lá, parou pra comer e tinha umas lojas, uns outlets lá. A gente entrou e falou, tá, vamos ficar aqui meia hora, uma hora, vamos ver o que a gente quer ver e depois a gente parte pra ir pra ver o pôr do sol em Venice Beach. Beleza, chegou a hora de ir embora, tinha uma pessoa insuportável que... Eu espero que essa pessoa tenha mudado, mas ela era muito insuportável. E essa criatura não voltava, ninguém achava ele dentro da loja. E o que aconteceu? O outro carro foi pra ver o pôr do sol de Venice Beach. Eu fiquei com dó de deixar essa pessoa pra trás no outlet. Hoje em dia eu deixaria e voltaria depois pra pegar, mas fiquei com dó. Todas as pessoas que estavam no meu carro ficaram no estacionamento da Ross, da loja, lá nos arredores de Los Angeles, esperando essa criatura voltar pro carro, e até hoje eu não conheço Venice Beach. Olha só que legal. Gente, isso foi um perrengue e é um alerta pra você pensar muito bem no seu roteiro quando você for viajar com muita gente, pra todo mundo estar ciente que precisa abrir mão de algumas coisas, de que precisa, enfim, estar atento aos compromissos pra todo mundo ficar feliz. Enfim, foi esse o meu segundo perrengue e até hoje eu preciso voltar pra lá, pra costa pra costa oeste, pra conhecer Venice Beach, porque por causa dessa criatura incrível, eu não fui. E por causa de mim também, né? Porque eu devia ter deixado ele pra trás. Perrengue número 3. Quase perdi um voo nos Estados Unidos. Gente, quando eu fui fazer meu intercâmbio pros Estados Unidos, eu nunca tinha viajado pra fora do país. Na verdade, eu tinha ido pro Paraguai já, somente, né? Tipo, de ônibus ali, fica próximo, ali no sul, e eu nunca tinha viajado pra fora de avião. Tinha viajado muito pouco de avião na minha vida, inclusive. Então, eu não estava ligada das coisas que precisava fazer pra viajar de avião. E teve algum momento da viagem, inclusive eu tava, acho que voltando lá dos Estados Unidos já tava indo da cidade que eu morava pra Miami pra vir pro Brasil. E eu tava sozinha, e eu não me liguei que o horário que está na passagem, olha só, gente, como eu era... Assim, é a ingenuidade da pessoa que quase nunca viajava de avião. Eu olhei o horário na passagem e pensei, tá, eu preciso estar nesse horário aqui lá no portão, né? Porque daí eu vou entrar no avião e o avião vai sair, o horário pra entrar no avião. Só que, como todos provavelmente hoje já sabem, não é assim que funciona. Você precisa chegar com 3 horas de antecedência, você precisa entrar no portão, a hora do embarque normalmente se encerra uma meia hora antes, 20 minutos antes do avião decolar. Então eu estava lá super tranquilamente, sentada no McDonald's, como quase todo intercambista vai comer lá o dólar menu no McDonald's, que eu nem sei se existe mais, em 2011, 2012 existia. E aí eu tava lá conversando com a minha mãe, no telefone mesmo, no celular, e aí lá conversando e tal, daqui a pouco eu escuto no alto-falante do aeroporto o meu nome, me chamando especificamente porque o portão de embarque ia fechar. E aí eu falei, meu Deus, eu preciso correr. E aí fui eu correndo, ainda bem que o aeroporto era pequeno, mas fui eu correndo e ouvindo meu nome várias vezes, falando última chamada e não sei o que. Aí eu passei por tudo, avisei as pessoas quando eu tava passando pela segurança, eu sou essa pessoa que estão chamando. E aí eles já passaram um radinho, ela tá chegando, ela tá passando aqui pela segurança e tal. E aí quando eu entrei no avião, claro, todo mundo me olhando e pensando, o avião tá atrasado porque essa pessoa não tava vindo. E aí esse foi um perrengue. Quase perdi esse voo de volta pro Brasil por pura ingenuidade e ignorância de não saber como as coisas funcionavam naquela época. Inclusive tem um post lá no blog para pessoas que querem aí viajar de avião e tem medo de aeroporto, tem medo de toda essa burocracia, como isso funciona. Tem um post lá no blog, vou deixar aqui embaixo pra vocês. Mas enfim, dessa vez eu não perdi o avião. Aconteceu muito diferente na situação número 4, meu perrengue número 4, que eu perdi o voo quando eu fui pro Rio de Janeiro. Fui pro Rio de Janeiro no carnaval, queria curtir todos os dias de carnaval, e o meu voo era no último dia, cedo de manhã, não lembro se era 8 e pouco, 9 horas, mas eu tinha que acordar ali umas 6 horas da manhã pra conseguir chegar no aeroporto e tudo mais. E o que aconteceu? Estava eu e mais uma pessoa que a gente ia juntas, a gente tinha se conhecido lá no carnaval, eu e uma menina que morava muito perto da minha cidade, ela ia para um outro aeroporto lá super perto e a gente tinha o horário do voo muito próximo. Então a gente tinha combinado de dormir ali na casa dessa pessoa juntas, no caso dessa nossa conhecida juntas, acordar e ir juntas com um táxi pro aeroporto. E o que aconteceu? A gente desligou o despertador. Na verdade, ela desligou o despertador, não culpo, né? A gente tinha festado até de madrugada, então acontece. E aí a gente perdeu, quer dizer, ela conseguiu pegar ainda o voo e eu por, sei lá, 2 minutos perdi o voo. E aí foi o perrengue que eu perdi o voo. Acho que foi a única vez que eu perdi um voo na minha vida, mas aconteceu já. E aí aquela coisa toda de você gastar dinheiro pra remarcar um voo, pra comprar um outro voo e tudo mais. Consegui chegar no mesmo dia
em Joinville, na minha cidade, mas, enfim, perdi o voo. Perrengue de viagem, perder voo total. Me diz aí se você já perdeu um voo. Perrengue número 5. E esse, aí agora, o 5, 6 e o 7, aí agora vai começar um perrengaço grande. Agora vai ser perrengue grande. Perder voo já é tenso, mas agora o perrengue é outro nível. Então, o perrengue número 5. Eu fui pro meu intercâmbio nos Estados Unidos, como já falei, e eu fui para trabalhar numa estação de esqui. Então, cheguei lá nas montanhas no dia 14 de dezembro de 2011 para fazer o treinamento para começar a trabalhar na estação de esqui. Chegando lá, as montanhas estavam todas sem neve. Não nevava, não estava nevando naquela temporada e demorou um mês e foi nevar no dia 18 de janeiro, se eu não me engano. Então, assim, a gente ficou mais de um mês sem trabalho nos Estados Unidos. Então, a gente foi de intercâmbio para trabalhar nessa estação de esqui, vários brasileiros e argentinos. E aí, chegando lá, não tinha trabalho porque não tinha neve, a estação não tinha como abrir. Esse perrengue foi bem tenso, porque aí teve gente que voltou pro Brasil, que desistiu de ficar lá esperando, porque acabava não, assim, desistiu, no caso não tinha condições de ficar lá esperando mesmo, porque a gente acabava não ganhando dinheiro. Já tinha gastado com o investimento para fazer o intercâmbio, com a passagem para ir e tudo mais, e aí teve que ficar mais um mês se bancando nos Estados Unidos. Naquela época ainda o dólar tava barato, eu paguei 1,67 em 2011 para fazer o valor do dólar para fazer o meu intercâmbio naquela época, mas de qualquer forma era um valor mais alto, né, do que o real, e a gente tinha que ficar sustentando lá de alguma forma. E isso foi inclusive ruim não só pra gente que era intercambista, mas você imagina para quem esperava a temporada de neve, de inverno lá, todo o turismo daquela região era baseado na neve e a neve não chegava. Então aconteceu várias coisas assim, o governo mandava uma vanzinha com comida pro pessoal das cidades ali pegar comida de graça, porque realmente o pessoal tava ficando sem dinheiro, porque não tinha trabalho na temporada. Então a gente também, como intercambista lá, que tava lá sem trabalho, a gente também tinha direito a ir lá pegar, então a gente ia lá, pegava esses milho enlatado, arroz, enfim, fazia um monte de comida com essa comida que a gente ganhava do governo. E, enfim, e foi isso, a gente não conseguia começar a trabalhar. Até que um dia, teve um momento que eu falei, eu vou aproveitar esse tempo que eu não tô trabalhando e vou tentar viajar mesmo, né? Eu tinha condições para isso, então eu comecei a viajar. E se não desse certo, se não começasse a nevar em breve, eu ia ter que voltar mesmo, ia ter que ou tentar uma recolocação em algum outro lugar. Tem outras pessoas que tentaram recolocação em outro lugar, que foram para outro lugar, porque ali não tava dando neve mesmo. No fim, deu tudo certo. Eu tava um dia viajando para outro lugar, para uma pessoa, inclusive, que tinha ido para outro lugar, trabalhar em outro lugar. Eu fui visitar essa pessoa, esse amigo, e aí lá a gente viu que a gente recebeu a ligação que tinha começado a nevar, e aí a gente voltou e, graças a Deus, deu para trabalhar. O resto, até abril, eu fiquei lá trabalhando, mas foi um baita de um perrengue, porque a gente foi pra trabalhar e não tinha trabalho. Perrengue número 6. Tá acabando, gente. Agora, mas fica aí que agora os perrengues são tensos. Os últimos 2 perrengues aconteceram na Argentina, nessa viagem que eu fiz sozinha pra lá em 2014. Esse perrengue foi na feirinha de San Telmo, que é uma feirinha de rua que tem lá em Buenos Aires. E aí eu já tinha ouvido falar que na Argentina inteira, né, principalmente ali em Buenos Aires, precisava cuidar muito com pickpockets, né, que são aqueles ladrões que vão pegar ali de dentro da sua bolsa, de dentro do seu bolso, sem você nem perceber. Então, o tempo inteiro eu estava com a minha mão em cima da minha bolsa, com uma bolsa bem fechadinha. Era uma bolsa de assim, transversal, mas eu tava com ela sempre bem fechada e com a minha mão em cima, pra ninguém conseguir pegar. E aí, em algum momento, eu me lembro qual foi o momento, porque foi o único momento que eu tirei a mão de cima da bolsa. Eu tava ajudando um rapaz, um amigo que eu tinha conhecido no hostel. A gente tinha saído juntos aquele dia. Eu fui sozinha, mas eu conheci gente no hostel. A gente saiu pra ir pra feirinha de San Telmo e ele queria comprar uma touca. E aí eu tava olhando toucas no standzinho da barraquinha, na feirinha de San Telmo, na rua, e eu fui escolher uma touca pra ele e comecei a mexer nas toucas com as 2 mãos naquela barraquinha. E ali foi o único momento que eu me descuidei da minha bolsa. E aí, quando é que eu fui perceber que tinham pegado alguma coisa dentro da minha bolsa? Quando eu fui voltar pro hostel no fim da tarde, e aí eu fui pegar a minha carteira pra pagar o ônibus, pra voltar pro hostel. E aí eu achei que os meus amigos estavam me zoando, que eles tinham pegado a minha carteira em algum momento, quando a gente tava, sei lá, no restaurante ou em algum momento assim. E, enfim, não.
Eles não estavam me zoando, a minha carteira realmente tinha sido roubada. E aí, assim, a minha sorte é que eu separo todo o dinheiro, então eu levo o dinheiro em nota mesmo. Eu deixava um pouco dentro de um sapato no hostel, um pouco dentro da mala, um pouco no bolso, um pouco na carteira. Eu separava o dinheiro em vários lugares e eu saía com muito pouco dinheiro, realmente o que eu achava que eu ia precisar naquele dia. E qualquer coisa, se tivesse alguma emergência, eu quisesse comprar alguma coisa a mais, eu tinha o meu cartão de crédito. Raramente acontecia de eu precisar usar, até porque, né, o IOF do cartão e tudo mais, eu me planejava pra gastar só o que eu tinha ali. Então, no momento que a minha carteira foi roubada, eu já tinha almoçado, já tinha comido, acho que tinha, tipo assim, 10 pesos dentro da minha carteira. O ladrão deve me odiar até hoje, porque tinha muito pouco dinheiro dentro da minha carteira. Só que o problema foi que também levou meus documentos, meu cartão de crédito, meu cartão do banco. Então, tudo isso, durante a viagem, eu tive que ligar pro banco, cancelar cartão, enfim, fazer tudo isso pra registrar que aquilo ali tinha sido roubado. O meu passaporte ainda tava comigo, ainda bem, mas, enfim, tive que depois fazer identidade nova, tudo novo. E eu não tinha mais aquela minha, eu tava na primeira cidade ainda lá na Argentina, eu ainda ia pra outras cidades, e eu não tinha mais o meu cartão de crédito e o meu outro cartão do banco, que eram a minha segurança se eu precisasse de mais dinheiro. Então, o que eu tive que fazer? Lembra que eu falei que eu fui sozinha, mas eu conheci pessoas no hostel. Então, eu ia ficar, acho que, se eu não me engano, 5 dias em Buenos Aires, eu tive que estender pra uma semana, porque isso aconteceu ali pelo 4º dia, um pouco antes de eu ir embora de Buenos Aires. Aí, eu confiei numa pessoa que eu tinha acabado de conhecer no hostel, inclusive beijos, Bruno, lembro até hoje, o Bruno de São Paulo. Eu falei, nossa, tipo, isso aconteceu e tal, posso pedir, minha mãe manda do meu dinheiro pra sua conta e você saca pra mim e me dá, e aí eu fico com um pouco mais de dinheiro pra ter um pouquinho mais de segurança. E aí, confiei, deu tudo certo, minha mãe depositou na conta desse menino, esse menino sacou, me deu o dinheiro, e aí eu fiquei com uma reservinha de emergência. Mas foi um perrengue. E aí, o último perrengue do vídeo, o 7º perrengue do vídeo, também aconteceu na Argentina, e foi um perrengão. Crianças, não façam isso em casa. Olha o que aconteceu. Fui roubada pela segunda vez de novo na Argentina, em Buenos Aires. No final da minha viagem já tinha acontecido tudo, já tinha ido pra Mendonça, pra Córdoba, e voltei, e eu tinha um dia ainda em Buenos Aires, que era um dia que eu usei, assim, peguei um voo de volta, ia fazer uma escala em Buenos Aires de um dia inteiro, e aí depois voltava pro Brasil. Então eu usei esse dia também pra passear um pouquinho mais na cidade. E eu tava com um mochilão grandão e uma outra mochila pequena, então eu ficava com o mochilão atrás e a mochila pequena na frente. E aí eu parei pra comer, novamente, parece um merchan do McDonald's aqui nesse vídeo, mas é a comida barata do viajante, de mochileiro, entende? Comi, fui parar pra comer no McDonald's. Tava muito pesada a minha mochila, eu deixei a minha mochila da frente na mesa, na primeira mesa, do lado do balcão onde fazia o pedido. E aí eu ficava o tempo todo olhando pro balcão, olhando pra minha mochila, olhando pro balcão, olhando pra minha mochila. E aí uma hora eu olhei pro balcão, olhei pra minha mochila, e cadê a minha mochila? Sumiu a minha mochila. Gente, eu juro pra vocês que eu tava o tempo inteiro olhando pra lá, olhando pra cá, olhando pra lá, olhando pra cá, e a mochila sumiu, do nada, mágica. E eu falei, cara, eu acabei de ver essa mochila aqui, alguém pegou agora. Eu olhei em volta, tinha uma pessoa saindo muito rápido do Mac. Olhei em volta pra ver se alguém me dava algum sinal, mas assim, todo mundo fingindo que eu não tinha visto nada. E eu tava com um mochilão muito pesado atrás. E aí eu falei, gente, o que eu faço agora que eu quero essa minha mochila de volta, que eu não vou aceitar agora que me roubaram de novo? Eu larguei o meu mochilão no Mac e pensei, isso não vai acontecer 2 vezes. Eu não vou ser roubada 2 vezes aqui no McDonald's. Então o ladrão já saiu, já tá com a minha mochila. Não vai ter outro ladrão aqui. Larguei minha mochila no Mac e saí correndo na rua atrás da pessoa que tinha roubado a minha mochila. Tinha alguma coisa de muito de valor dentro da minha mochila? Não tinha. Mas tinha coisas que iam me fazer dar uma trabalheira de novo. Então, tinha minha lente de contato, tinha óculos de grau, tinha um monte de coisa dentro da mochila que ia me dar um trabalho, entende? Era isso. Mas de valor, eu nunca ando com nada de valor. Enfim, saí correndo pela rua atrás da pessoa que tinha roubado minha mochila. Ela tava correndo, era uma mulher grandona, assim, e ela tava com a mochila pra frente, com um casaco, como se ela estivesse grávida, com um casaco, assim, tampando a mochila. E aí eu corri atrás dela, eu vi que ela tava com o casaco tampando a mochila, eu cutuquei ela e falei, senhora, oi senhora, essa é a minha mochila. E ela falou, nossa, desculpa, eu não sabia. E aí ela me devolveu a mochila e eu voltei pro Mac e o meu mochilão estava lá ainda. E essa é a história. Eu fiquei com medo. Na hora eu tava com muita adrenalina e eu não pensei em todas as coisas erradas que poderiam acontecer. Por isso eu não sugiro que você faça isso. Se você for roubado, deixe de roubarem. Cuide pra não ser roubado. Não faça como eu e largue as suas coisas por aí. Mas realmente tava muito difícil de eu andar com as 2 mochilas sozinha, sem ter alguém pra me ajudar a cuidar das minhas coisas. Então foi por isso que eu larguei e fiquei de olho. Mas mesmo assim não foi o suficiente
suficiente. Então isso tudo aconteceu. E esses foram os meus perrengues de viagem. Eu espero que vocês tenham gostado e se divertido um pouco com a minha desgraça. Se vocês quiserem mais perrengues de viagem, me avisem aí embaixo. Quem sabe eu consigo reunir mais alguns de outras viagens e faço um segundo vídeo, um parte 2 de perrengues de viagem. Ou quem sabe eu posso fazer um vídeo parte 2 com os perrengues de vocês em viagens. Então contem aí nos comentários, me mandem e-mail com perrengue, me manda mensagem lá no Instagram com perrengue, quem sabe eu reúna vários e conte aqui os perrengues de viagens de vocês também. É isso, pessoal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!